O Alesp Conecta de hoje recebe a deputada estadual Janaína Pascoal, do PSL, que fala sobre o novo ano parlamentar e seus projetos de lei. Fique agora com a entrevista na íntegra. E o Alesp Conecta está no ar. Recebemos Janaína Pascoal, deputada pelo PSL. Muito bem-vinda, deputada. Eu que agradeço o convite. Estamos no recesso, mas pelo que eu tenho acompanhado a senhora nas redes sociais, estou vendo mais trabalho, ou igual o que se faz aqui no dia a dia da casa. O que eu faço no recesso? Eu agendo todas aquelas pessoas que pedem audiência durante o funcionamento normal da casa e eu não consigo encaixar, porque eu me preocupo muito com o plenário, né? Eu gosto de estar presente no plenário, eu guardo para receber no recesso. Então, eu marco muitas audiências aqui na casa e eu tento fazer aquelas visitas que também ficam pendentes durante o período do funcionamento do plenário. Então, eu trabalho muito no recesso, né? Em julho já foi assim, agora também está sendo assim. Eu acabo... Não digo que eu trabalhe mais, mas é um trabalho diferente. O trabalho, quando a casa está funcionando, pelo menos o meu trabalho, ele é mais técnico no sentido de ficar debruçada sobre os projetos, sobre as comissões, a discussão no plenário, entendeu? Colégio de líderes, muito embora eu não seja líder da minha bancada, eu participo de todas as reuniões, então eu trabalho mais da técnica legislativa. E nos recessos, eu faço o que os outros chamariam de trabalho político, no sentido de atendimento, vamos dizer assim, da população mais diretamente, entendeu? Então, você que nos acompanha pela Rede Alesp, já fica a dica aí, porque a senhora recebe muita gente, recebe pessoalmente. Sim. Agora há pouco a gente veio de 2 reportagens, né? Que a senhora recebeu aqui pessoal da fisioterapia. Sim. E também de uma escola de surdos, ou seja, é o tempo todo, pelo que eu estou vendo, inteiro. né? É o tempo todo, e a deputada costuma receber pessoalmente e já dá uma diretriz para estas demandas. Mas vamos falar um pouco, deputada, das questões que agora, com o término do recesso, deve vir à baila. A primeira delas, a reforma da Previdência, né? Que teve... a senhora acompanhou muito de perto, inclusive teve emendas, né, que a senhora apresentou. E eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho dessas emendas, Eu por favor. apresentei várias emendas, mas para mim, a mais importante de todas, que eu diria assim, é uma questão de honra, é tentar evitar que aqueles funcionários que ganham assim, um salário mais reduzido, por exemplo, 1 salário, 2 salários, que esses profissionais paguem 14% de contribuição. Nós hoje, no Estado, né, temos uma situação em que todos os funcionários recolhem 11%, e a reforma enviada pelo governador estabelece 14% para todos os funcionários, independentemente da remuneração. A reforma que passou no âmbito federal tem uma tabela progressiva. É uma tabela até bastante, vamos dizer assim, agressiva, porque vai de 7,5% até 22%. Eu não estou propondo trazer essa tabela, né, automaticamente para o âmbito estadual. Mas não dá para cobrar 14% de um funcionário estadual, por exemplo, que ganha um salário mínimo, enquanto um funcionário federal que ganha esse mesmo salário mínimo paga 7,5%. E se nós compararmos com o setor privado, o funcionário que ganha 1 salário, 2 salários, ele paga 8%. Então, é muita discrepância. Então, desde o primeiro momento, eu estou brigando por essa pauta. Eu apresentei outras tantas emendas, todas importantes, mas essa, para mim, ela é muito cara, porque é uma questão de justiça, entendeu? Eu fiz várias reuniões com os dirigentes da SPPrev, com o pessoal do governo, da oposição, participei de todos os debates para que nós consigamos chegar num denominador comum. Hoje existe uma situação de que o trâmite da reforma em São Paulo está suspenso, mas a verdade é uma só. A reforma foi feita no âmbito federal, já vem sendo feita nos outros estados, vai ter que ser feita em São Paulo também. Só que eu quero que seja feita de uma maneira justa. E a reforma que veio do Executivo para a Assembleia, ela é mais dura do que a federal. Principalmente para esses que ganham até 3 salários mínimos, porque sim. a proporcionalidade, né? A pessoa que ganha um quarto, ninguém quer, né? Seja 11, 7 ou 14, que é para aqueles que não são funcionários públicos. Aliás, a gente está falando aqui, só para deixar claro, que essa reforma no âmbito paulista é no âmbito do servidor, Sim, né? dos servidores, porque público. os trabalhadores, né, seletistas, vamos dizer assim, eles já foram alcançados pela reforma federal. Então, aqui nós estamos falando de funcionários públicos. E outra emenda também foram para os professores. Eu vi a senhora falando sobre a questão dos pontos. Eu briguei muito por isso.
O que acontece? A reforma estadual, nesse ponto, seguiu a federal. Porque eu comparei as duas e encontrei vários momentos de divergência. Nesse ponto, seguiu a federal, mas eu entendo que existe aí um erro. Eu apresentei a emenda para corrigir este erro, né, que até na justificativa eu aponto como um erro material, porque eles estabelecem lá uma idade mínima, mais um tempo de contribuição mínimo e uma somatória X. Nas outras categorias, o tempo mínimo de contribuição somado com a idade mínima dá esse número de pontos. Dá exatamente o número de pontos. Quando chega nos professores, esse número de pontos que eles estão exigindo é maior do que a soma da idade mínima com o tempo mínimo. Mas isso não é porque o professor já se aposenta com menos Então, idade? aí eu pensei, foi erro. Apresentei a minha emenda. Ninguém dizia se eu estava certo ou errado. Só diziam que ia ficar assim mesmo. Até Certo. que eu comecei a cobrar. O povo da SPPrev me dá uma explicação. Veio a equipe técnica que eles disseram, não, doutora, não é erro. A verdade é a seguinte, ele tem que cumprir a idade mínima e um número maior do que o tempo mínimo de contribuição para dar essa soma mais elevada. Ou o contrário, o tempo de contribuição mínimo e uma idade maior para poder se aposentar. Veja, a explicação até tem alguma lógica, mas não é justo. Porque se em outros momentos a soma do tempo mínimo com a idade mínima dá exatamente o número de pontos, por que estão fazendo isso justamente com os professores? Que aí teria né? que trabalhar mais tempo. pra Sim, se vai ter. aposentar. E assim, quem lê a reforma acha que é aquilo, entendeu? Eu tenho que trabalhar tanto tempo, tenho que ter tal idade. E aí já posso me aposentar. Mas quando você vai ver no detalhe, tem que ser 5 anos a mais. Ou de um requisito ou do outro. E eu não acho que isso é transparente. Agora, eu acho muito difícil eu conseguir que essa minha emenda seja aceita, porque o argumento que o governo estadual utiliza nesta seara é que a federal também foi assim. Então, eu acho que a gente está com mais força para conseguir mudar a reforma original que veio para São Paulo naqueles aspectos em que ela é diferente da federal, entendeu? Então, por exemplo, tem muitas coisas diferentes na estadual no que concerne aos policiais. Aí, nas muitas reuniões, quando eu digo policiais, também agentes penitenciários, né? Porque às vezes a gente não fala as duas categorias. Sim. Mas, assim, em muitas das reuniões que eu fiz, eu percebi uma maior abertura do governo para aceitar essas nossas emendas, que favorece os policiais, porque o governo foi mais duro do que o federal, entendeu? Com Certo. relação aos policiais. Então, assim, é uma disputa, é uma discussão bem detalhada, o tema é árido. Eu acho que o pessoal se debruçou mesmo sobre o assunto. A reforma vai ter que ser feita. Eu sou favorável à reforma. Estou confiante que passe logo, porque agora na justiça, e parece que essa é uma pauta que meio que trava as outras, né? Aqui na casa, assim. Olha, eu particularmente não vejo assim. Eu acho que está tendo uma discussão judicial, né? A bem da verdade, a liminar foi dada não para parar o trâmite da reforma, Sim. mas para determinar que houvesse uma nova reunião da Comissão de Justiça e o colega que apresentou um voto divergente pudesse ler seu voto. Pelo menos eu interpretei a decisão dessa forma. Certo. Idem com uma segunda discussão que apareceu também no meio do caminho. Agora, eu não acho que enquanto essa discussão judicial está em andamento, que nós tenhamos que parar a casa. Né? Certo. Porque tem outros tantos temas importantes. Nós temos aí uma reforma da parte educacional, vários projetos de deputado, inclusive muitos meus em andamento, projetos importantes. Então, a gente não pode ficar parado, né, aguardando essa definição. Deputada, fala um pouquinho da FURP. Daqui a pouco a gente vai para umas perguntas aí das pessoas que têm algumas curiosidades sobre a senhora, mas antes falar da CPI da FURP, né, que é a Fundação de Remédio Popular, né? A senhora participou, não sei se a senhora participou da CPI também. Eu não participei da CPI, mas quando eu comecei a perceber que o governador e o secretário de Saúde pretendem fechar a FURP, ou pelo menos foi assim que eu compreendi, eu passei a acompanhar mais de perto as discussões. Para a população entender o que é a FURP e qual a A importância FURP dela. é um laboratório farmacêutico público, né, assim, de natureza pública, que fornece remédios para o SUS,
que fornece remédios também para outros estados da federação, participa de licitações, até para fornecer remédios para o Ministério da Saúde. Teve um papel muito importante quando nós tivemos aquele boom da AIDS, porque a FURP passou a produzir os retrovirais. A FURP funciona como um regulador também, em termos de preços. É mais ou menos o seguinte, olha, você abre uma licitação. Não é que a FURP tem que necessariamente fornecer, mas os laboratórios privados não vão praticar os maiores preços porque sabem que tem um laboratório público que vai concorrer junto. Então, muitas vezes, os laboratórios privados diminuem os seus preços por terem a FURP, né? Eu sou, assim, 100% contrária ao fechamento da FURP. Tive a oportunidade de dizer isso para o governador numa das visitas que ele fez aqui à casa. Cheguei a sugerir ao governador, como a FURP hoje, que a FURP Guarulhos, né, ela é a original. Aí decidiram abrir uma outra unidade FURP em Américo Brasiliense e fizeram um contrato de PPP, que até foi objeto da CPI, que eles estão analisando se houve aí alguma uma irregularidade, algum tipo de beneficiamento. Eu nem estou entrando nesse mérito. Fato é que esse passo, ao que tudo indica, mal dado, sobrecarregou a FURP de Guarulhos, entendeu? E muitas vezes o governo diz que tem que fechar porque é deficitária. Mas ela passou a ser deficitária por causa dessa decisão. Né? Não é esse governador? Não é, mas a gente vai abrir mão de um laboratório importante porque alguém, no passado recente, errou, na melhor das hipóteses? Não me parece adequado. Eu falei já em algumas oportunidades que eu vejo a FURP sob uma perspectiva da segurança medicinal. Né? O que é isso? A gente não fala muito de segurança alimentar? Não, nós podemos até adquirir todos os nossos alimentos da rede privada, mas é necessário que o Brasil consiga produzir parte da sua alimentação. É questão de estratégia até. Nós vamos ficar na mão dos laboratórios particulares totalmente, sem uma válvula de escape? Se eles decidem não fornecer, se eles decidem não produzir um remédio no território nacional, a gente está enfrentando um problema sério com um medicamento chamado bleomicina, que eu recebi um grupo de médicas, numa dessas reuniões que você acompanhou, que elas trouxeram o seguinte problema. Eu estou cheio de crianças no Brasil inteiro com um problema sério, precisando de bleomicina, que é um medicamento importante. As crianças desenvolvem uma doença que vai inchando, assim, sabe? O pescocinho fica que parece que vai estourar. E a Anvisa, segundo as médicas, teria proibido. Aí eu fui levantar toda a parte normativa, a Anvisa não proibiu. A Anvisa proibiu que um determinado laboratório fornecesse por questões do laboratório. Moral da história, hoje nós não temos o medicamento. Então eu fiz até um contato com a FURP para ver se eles conseguem desenvolver. Se houver um interesse do governo, a FURP pode desenvolver um remédio que está faltando no mercado. Sabe? Que foi o que aconteceu com os retrovirais. Então, assim, a gente vai abrir mão dessa garantia que nós temos em termos de segurança medicinal. Veja que eu não estou nem entrando na pauta ideológica, se tem que ser público, se tem que ser privado, se o Estado tem que ser grande, tem que ser enxuto. Tem hora que essa discussão ideológica não cabe. Entende? É isso que eu estou tentando sensibilizar as pessoas, sabe? Que nós temos que sair um pouco desse lugar comum. Estado grande, Estado pequeno, né? Privatiza, não privatiza. Tem hora que você não tem que ir por aí. Você tem que olhar o mérito da questão, entendeu? FURP é um desses casos. Oncocentro é outro desses casos. Né? Eu fui visitar a FURP, fui visitar o Oncocentro. O Oncocentro fica aqui na região dos Jardins. É um instituto que fabrica, dentre outros serviços importantes, fabrica próteses para as pessoas que tiveram câncer de face. É impressionante. Essas pessoas, quando você vai conversar com elas, elas literalmente tiram a face, né? Pessoas com prótese de olho, prótese de nariz, prótese de face inteira. Eles têm um trabalho de excelência. E aí, nessa perspectiva de que, não, tem que economizar, tem que enxugar, querem fechar o Oncocentro. Disseram que vão transferir para o HC. Eu fui participar de uma reunião com o secretário, com toda a sua equipe, com o superintendente do HC.
naquele momento, ainda não tinham espaço para levar o Oncocentro com todas as suas instalações, com toda a sua magnitude. Então, assim, são preocupações reais, né, desses pacientes, dessas famílias, e são preocupações minhas, porque a cabeça economicista, neste momento, ela não tem lugar. Uhum. Agora, doutora é a força da expressão. Pronto, também como advogada e professora. Janaína é a melhor maneira de chamar. Deputada Janaína, ainda dentro desse campo, para fechar a área da saúde, que é uma das que a senhora atua muito, né? O campo das OS, né? Uhum. A senhora, eu havia assistido alguma coisa no Roda Viva, a senhora falou que estava estudando alguma coisa no sentido das organizações sociais e... É dentro dessa linha também de não pautar, tem que privatizar ou não tem que privatizar? A senhora observa as organizações sociais como o que dá certo e o que não dá certo? É assim? Então, eu realmente acabei tomando contato com essa questão das OS, porque eu comecei a visitar os hospitais achando que eles eram públicos. E quando eu chegava lá, às vezes falava assim, essa parte é do governo, essa parte é OS, essa parte... Eu falei, mas que diabo é isso? Que eu estou no mesmo prédio e cada setor é uma coisa. Uhum. Aí eu comecei a tomar mais contato, não só com a parte documental, mas também com a parte prática, né? E muitas pessoas dizem que é necessário ter essas OS, porque as OS podem admitir e demitir com maior facilidade, com menos burocracia... A contratação também. Quebra um tomógrafo, essas entidades podem mandar consertar sem ter que abrir uma licitação. Os pagamentos feitos mediante essas OS não entram, vamos dizer assim, na folha dos funcionários. Então, você não tem problema com a lei de responsabilidade fiscal. Então, assim, esses são os argumentos trazidos, vamos dizer, a favor da OS. Então, eu não estou demonizando as OS, mas eu acho que falta também... um regramento, né? Então, por exemplo, o diretor da OS, o presidente da OS, ele é remunerado com dinheiro público, porque a Secretaria de Saúde passa dinheiro para ele, o Ministério da Saúde muitas vezes também, quando atende SUS, tem dinheiro do Ministério também. Eles podem ganhar 100 mil reais por mês, 300 mil reais por mês, não tem nenhum tipo de teto que os funcionários públicos precisam cumprir. Uhum. Então, assim, às vezes eu fico um pouco preocupada com essa falta, vamos dizer, de controle. E ela é ente público na hora de receber as verbas, mas é ente privado na hora de administrar as verbas. Uhum. Como é que fica? Né? Eu enfrentei muito isso quando eu debati a lei do parto, né? Parto normal, parto cesárea. Certo. Porque o que acontece? Criaram várias metas de elevação do número de parto normal, porque é melhor para a mulher e assim por diante. Só que por trás disso tudo tem uma questão econômica forte. O que você acha que é mais caro para quem administra um hospital? Manter um centro cirúrgico de ponta, com anestesista, com obstetra, com pediatra, né? Ou uma sala coletiva com 10 mulheres, cada uma na sua maca, gritando. E nessa linha que está prevalecendo aí, a mulher sabe parir, o bebê sabe nascer. O que é mais caro? É muito mais caro a primeira opção em termos de manter a estrutura, ou pelo menos um investimento para abrir a estrutura. Uhum. Só que quando o SUS repassa dinheiro... tanto faz ser um parto normal ou um parto cesárea. Então, esses grupos lucram com isso. Uhum. Existem metas impostas pelas secretarias, paga-se mais para quem faz mais parto normal. Só que quem está na ponta lucra com parto normal. Consegue entender? Sim. Então, assim, é muito grave. Então, eu acabei me debruçando sobre isso, né? Entrando nessa seara aí, aos poucos, por força da questão da lei do parto e da cesárea. Então, assim, não sou contra o OS, não é aqui tem que ser tudo público, não é isso. Sim. Mas eu acho que tem que ter algumas regras e que essas regras têm que ser mais claras. Pode um mesmo grupo tomar conta de vários equipamentos? Será que não seria o caso de pensar numa limitação? Certo. Né? A gente pode estar diante de um monopólio em termos de OS, de um cartel, sabe? Então, assim, são discussões
A bem da verdade, eu, na maior parte do tempo, reúno, né, os problemas práticos com as discussões que eu sempre tive nas universidades, dentro da universidade, com professora de direito penal, sempre preocupada com a saúde pública, com as políticas públicas, com bioética. Então, assim, pode ser isso sem regra nenhuma? Sabe? Nesse sentido, deputada, a senhora, para finalizar, que eu prometi finalizar, mas ainda dentro da questão da saúde, agora sim, finalizando. A senhora é autora do projeto da cesárea sem a necessidade da indicação médica. E aí, a senhora acompanhou, depois esse projeto já foi aprovado, virou lei, né? Tem acompanhado na prática? A senhora é uma pessoa que gosta de ir lá em loco, né? Sim, eu tenho acompanhado. Alguns hospitais estão cumprindo, muitos estão reticentes. Estão com um argumento juridicamente insustentável de que a lei é estadual, só vale para o hospital estadual. Isso não existe. Lei é lei. Né? Quando criaram a lei que não podia fumar em ambiente fechado, valeu para público e privado. Só para lembrar, essa lei que a senhora foi autora é a cesárea sem indicação médica, ou seja, a mulher que, sendo atendida pelo sistema público, ela pode, não quero parto normal, eu quero fazer a cesárea, então, de acordo com a lei... Desde que tenha 39 semanas completas, né? Sim. Porque você não pode correr o risco de a criança ser retirada do corpo da mulher antes do tempo. Mas hoje, na verdade, desde 2016, já tem uma resolução do CFM, que é a 2144, que já prevê que isso é um direito da paciente e que é ético o médico atender esse direito desde que tenha 39 semanas completas. Certo. Por que nasce essa lei? Nasce essa lei porque bebês vêm morrendo em todo o Brasil. E bebês seguem morrendo em São Paulo. Né? Entre o Natal e o Ano Novo, um bebê morreu em Ribeirão Preto. E por que morrem esses bebês? Porque as famílias chegam, não é nem com 39 semanas, com 41 semanas de gestação, a mulher tem dificuldade para ter dilatação, pede a cesariana, dizem para ela, não, mas o parto normal é melhor para você. Insistem num parto normal visivelmente inviável, passa, que a gente chama de maneira coloquial, passa do tempo, né? Da criança nascer, da falta de oxigênio no cérebro ou anóxia, e essa criança morre ou fica com paralisia cerebral. Isso é fato, né? Ocorre que os profissionais, muitas vezes, aqueles que sabem que eu estou falando da verdade, eles têm medo de falar. Porque tem todo um peso nas costas dessas pessoas, ou por causa da ideologia, que hoje é politicamente correto falar em parto natural, não é nem normal, fala assim, parto natural, parto em casa. Parto em casa é o maior perigo que uma mulher pode correr e que ela pode submeter o seu filho. Então, é um modismo aliado ao interesse econômico. Porque o governo paga o mesmo valor, na melhor das hipóteses, para parto normal e cesárea. Isso quando não paga mais pelo parto normal. E o hospital tem que investir muito menos para fazer partos normais em série do que para fazer cesariana. Começa pelo anestesista. E a gente vai agora para o Fala Deputado. 3 perguntinhas rápidas para a deputada responder, que vem das ruas. E, posteriormente, a gente volta para falar rapidinho, tem só 5 minutos, para ela. Queria ouvir um pouquinho sobre a visita dela em Franca, para falar de saneamento. Tá bem legal, mas primeiro, vamos às questões. Hora da pergunta. Diz aí, deputado. Olá, deputada. Meu nome é Daniele Franceschi, tenho 40 anos e a minha pergunta é: qual foi o sentimento da senhora ser eleita por 2 milhões de pessoas? Olá, Daniele. O sentimento é de força. Eu não sou assim, não tenho aquela vaidade de dizer, olha, né, recebi tantos votos. E também não fico assim com peso, achando que aquilo é uma responsabilidade maior. É um sentimento de força. Eu me senti mais legitimada para trabalhar de maneira independente, né? Do executivo estadual, federal, municipal, para poder exercer mesmo o meu papel, que é lutar pela população da maneira que eu acredito que eu estou efetivamente atendendo o público. Olá, eu sou Bianca, tenho 21 anos e sou estudante. Queria saber o que mudou na sua vida pessoal depois que foi eleita. Olá, Bianca. Nada. Eu sempre trabalhei muito, 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 muito.
desde pequena, comecei a trabalhar com 13 anos. Sempre fui aquele tipo de pessoa que concilia vários trabalhos. Eu lembro que, quando eu estudava, né, eu ia de manhã para a faculdade, mas comecei a trabalhar antes da faculdade. À tarde eu fazia estágio, à noite e aos sábados eu dava aula de inglês e no meio do caminho eu vendia trufa, vendia pão de mel que a minha mãe fazia. Então, assim, depois, quando comecei a dar aula de direito, sempre conciliei escritório com várias universidades. Então, assim, eu tenho uma dinâmica de muito trabalho, né? Algum lazer específico, algum instrumento que a senhora gosta de tocar? Eu vejo, às vezes, nas redes sociais que a senhora gosta muito de a área musical, alguma coisa de teatro. Eu gosto muito de arte, né? Gosto muito de música. Gosto muito de filmes. Se eu pudesse, eu iria ao cinema todo santo dia. Quarta-feira é mais barato. Tá? Eu gostaria de ir, mas não tem tempo, tô aqui, né? Nem de quarta, nem quarta de a gente sábado. sai tarde, terça e quarta, principalmente a gente sai muito tarde daqui. Eu gosto muito de arte e de incentivar a arte também, né? Tanto é que eu somente quando envolve criança e adolescente, eu procuro ir assistir quando tem uma apresentação, entendeu? A senhora, aliás, batalhou pelo Projeto Guri aqui em São Paulo, que eu acompanhei. Sim, quando orçamento, começou o movimento, mas lá atrás já, quando começou o movimento para acabar com o projeto, o governo nega, mas houve um movimento. Se foi de iniciativa do governador ou de alguém mais abaixo, eu não sei. Mas eu fui para as redes sociais defender, porque eu entendo o seguinte: você disponibilizar arte, sobretudo a música clássica, né, e esportes, principalmente para aquelas crianças e adolescentes que estão mais vulneráveis, é uma maneira muito importante de você prevenir crime. Prevenir crime contra essas crianças, porque elas estão ocupadas. Prevenir que essas crianças sejam cooptadas pelo crime, entendeu? E você está profissionalizando, sabe? Você está profissionalizando. A música clássica, ela tem um efeito de acalmar também, de te afastar de álcool, de droga. Então, eu sou muito entusiasta desses programas. Bom, a gente vai finalizar, tem só 3 minutinhos. A gente já passou pelo tema da educação, saúde, artes, mas eu vou encerrar agora com a visita que a senhora fez em Franca, e a senhora, inclusive, postou a questão do sistema de saneamento em Franca. O que a senhora viu lá? Inclusive, que a senhora citou que o governador, no âmbito estadual e federal, deveriam conhecer. Eu acho que seria importante o presidente e o governador irem a Franca com tempo, né, para ouvirem os técnicos, assistirem o que acontece lá. E eu acho importante deixar claro que tem alguma coisa em Franca, né? A Sabesp faz um trabalho importante, comparativamente com outras empresas, né? Inclusive no mundo faz. Mas Franca tem algo especial, porque eles estão, vamos dizer assim, no início do ranking, né, em termos de saneamento, já há muito tempo. Então, existe um trabalho de longo prazo. Eles foram pioneiros em todas as iniciativas da própria Sabesp. Então, eu fui lá conhecer um trabalho que eles chamam de saneamento circular, onde eles aproveitam o sólido, ou seja, depois de você separar, né, vou falar para o povo entender, as fezes da água, eles aproveitam esse sólido que faz adubo, eles devolvem a água praticamente limpa para o rio, e eles estão fazendo algo que é assim muito vanguardista, que é extrair gás metano desse processo biológico. E tem uma espécie de um postinho mesmo, onde eles abastecem os veículos da Sabesp com o gás que eles produzem lá. Pra vocês terem uma ideia, eles produzem gás para abastecer mais de 200 veículos, mas a frota é de 38. Então, hoje, tem combustível sobrando na Sabesp de Franca. Né? Seria possível, inclusive, um convênio com a prefeitura para abastecer carros da prefeitura com... Agora, o nosso país é um país com muitos entraves burocráticos, sabe? Com muitos monopólios postos. Então, eu acho que seria importante essas autoridades conhecerem para que nós pudéssemos tentar replicar isso. As universidades também, né? Eu sou professora universitária, estou afastada por exigência constitucional, com uma licença não remunerada até antes de... Mas as faculdades fazem pesquisas muito ideológicas e pouco práticas. E nós precisamos sanear o Brasil, em todos os sentidos,
né? Inclusive esse que é mais palpável. Então fica a dica aí não só para o governador, presidente, mas para todos que quiserem conhecer, alunos, professores, que quiserem conhecer esse trabalho em Franca, já que o meio ambiente está sempre em pauta e tem uma conexão muito importante com a economia também. Deputado, muito obrigado. Eu que agradeço a honra. Passou muito rápido. Muito rápido, poderia fazer mais 30, mas a senhora é convidada permanente aqui para voltar. Obrigada. Beijo grande para todos. E esse é mais um programa Alesp Conecta, a gente fica por aqui. Este foi o Alesp Conecta de hoje com a deputada estadual Janaína Pascoal. Para rever este e outros programas, acesse o nosso aplicativo Rede Alesp, que pode ser baixado tanto no Android quanto na Apple Store. Até nosso próximo programa.